Aleluia. Vamos se humilhar na presença do Senhor nessa noite, né? Desde já eu já quero chamar a nossa pastora aqui, né? A Natália está com a responsabilidade de trazer a mensagem nessa noite. Gente, voltando para a palavra que eu li, bem rapidinho aqui, quando ali aquele povo doava todas essas coisas, né? Ali é porque precisava. O Giacomo Leonardo aqui é teólogo, né? Ele sabe do que eu estou falando. Que ali tinha que manter a casa do Senhor. E porque a importância dos dízimos, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós não entendemos a importância dos dízimos e das ofertas. É para que nós venhamos até esse luxo aqui que nós temos, né? Cadeiras confortáveis, energia, ar-condicionado, água, os garrafões de águas que é comprado, né? Os ventiladores que são ligados aí na semana, né? E tudo isso nós precisamos, né? Assim como Deus nos abençoa, nós temos que ser abençoador. Porque muitas vezes tem gente que tem aquela visão: vou enricar o pastor, né? Estou enricando o pastor. Mas eu tenho pena do pastor. Eu tenho pena do pastor. Que eu acredito que... acho que tem mês que nem cobre, né? Nem cobre as despesas. Mas é isso aí. Mas como a casa é do Senhor, quem manda aqui é Ele. Ele é que providencia todas as coisas, né? Ele está no controle de todas as coisas. Então é assim que nós devemos fazer. Que nem... não, se tu está voltando lá para o passado, para o Velho Testamento. Mas se você ler Novo Testamento também, fala das ofertas. Vai lá para Coríntios, dê uma passeada na Bíblia, né? Que eu já tive estudo a respeito de dízimos e ofertas, e eu sei o que é isso. Amém? E se vocês tiverem a oportunidade, procure pesquisar, que vocês vão ver a importância. Se levanta, eu queria chamar o nosso diácono para vir orar pela vida da nossa amada. Saúde, amada igreja, com a paz, Senhor, amém. Feche seus olhos nesta noite, que Deus vai falar aos nossos corações. Senhor, vosso Deus e Pai, Deus da infinita graça, misericórdia. Senhor, neste momento entrega a tua serva nas tuas mãos, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas a nos falar, meu Pai, mas que nós viemos receber, meu Pai, esse pão, meu Pai, maravilhoso que é a tua palavra. Meu Deus, que vem de conta nossos corações, mas não com nossos desejos, meu Pai, de ouvir o que nós queremos, mas sim, meu Pai, que a tua palavra quer nos dizer hoje, meu Pai. Meu Deus, se for para o conserto, se for para a mudança, se for para algo, meu Pai, que venha, meu Pai, a nos fortalecer, meu Deus, que nós venhamos receber, meu Pai. E até mesmo, meu Pai, algum tipo de repreensão que o Senhor quer dar, meu Pai, através da tua palavra, aos nossos corações, que nós também venhamos receber e aceitar, meu Pai. Porque tudo aquilo que vem do Senhor, meu Pai, é para o conserto, meu Deus. Eu entrego a tua serva nas tuas mãos, meu Pai. Fala através da boca da tua serva, meu Pai. Assim como tu fizeste com Arão, meu Pai. Que não sabia de nada, meu Deus, mas ele usou a boca de Arão, meu Pai, para que venha falar com o povo. E assim tu usa a tua serva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Antes de mais nada, queria que vocês orassem pela vida do Diogo. Ele está enfermo. Está com 2 dias que ele está tendo febre direto. E aí hoje ele foi para emergência. Ele não aguentou. E aí foi constatado que ele está com começo de pneumonia. E está com sinusite aguda. Está lá tomando antibiótico. A febre começando a passar, mas ainda estava com febre. E terça-feira ele tem que voltar no médico. Então assim, tá tentando melhorar lá para poder estar aqui sábado. Então orem, coloque ele nas suas orações, que ele realmente tá meio mal. Ele fica lá logo acamado. E ele é branco, fica logo pálido. Diminui logo os quilos. Já é pouco, fica bem magrinho. Mas Deus vai curá-lo.
E antes de eu começar na palavra, ele pediu para mim falar só sobre sábado, mas antes eu queria agradecer as mulheres desde já por estarem ali junto comigo, me ajudando, doando. Eu agradeço demais a cada uma de vocês que se dispuseram a doar 1 quilo de arroz, um creme de leite. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Como eu disse no WhatsApp, os casais, tá sendo assim, tá tendo muito casal, isso é bênção, porque estão realmente querendo estar aqui. Eu contei já assim 45 casais, ou seja, muita gente, e 45 casais que pagaram, viu? Eles já deram dizendo que quer realmente estar aqui. Então assim, eu tenho só que agradecer ao Senhor, né? E agradecer mais ainda porque o Senhor, ele vai multiplicar tanto essa comida que vão comer tanto que ainda vão levar para casa, eu creio, viu? Porque quem vai fazer a comida sou eu, então vai ser Jesus e eu. Mas vai dar certo, eu creio, né? Então vamos para a palavra sem mais delongas. Como eu sempre digo, a palavra que eu trago, eu não saio de meia hora, é 25, 30 minutos. Não que eu só é isso, não, é porque o Senhor só me manda até ali. Quando eu conseguir estender mais, aí vai ser mais do que isso. Mas por enquanto só é meia hora de palavra, meu povo. Vamos para Marcos 4, a partir do 35. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento te damos graça, Pai. Vamos aqui, Senhor Deus, entrar na Tua palavra, Senhor. Pai, não canso de dizer que o Senhor cresça e apareça e me deixe bem pequena, Pai. Bem pequenininha, Senhor Deus, porque não sou eu, mas é a Tua palavra que vai agora invadir os corações, Pai, dos Teus servos, Senhor Deus, assim como Tu já invadiu o meu coração, Senhor Deus. Desde já, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na terça-feira, o Diogo já havia me dito que possivelmente eu vinha pregar hoje. Não, minto. Na terça-feira eu já estava estudando essa palavra. E ontem ele disse que eu vinha pregar. Aí eu disse, Jesus, então eu já vou falar sobre ela. E hoje eu continuei estudando porque eu acho muito, muito intenso. Quando eu mergulho na palavra, né, eu entendo o que o Senhor quer falar. E Ele fala primeiramente ao meu coração. Então eu trouxe essa palavra aqui para vocês hoje. Começa assim: Jesus acalma a tempestade. Esse é o título. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí. Glória a Deus, aleluia. Eu li na minha Bíblia, que ela é a mais atualizada, mas o contexto é o mesmo. Se vocês pararem para pensar, o título ele já diz muita coisa. Jesus acalma a tempestade. Ele acalmou a tempestade. E muitas vezes, no controle em que Jesus está, Ele acalma. Pode vir o que vier, se Jesus estiver no controle, Ele vai acalmar. Jesus, Ele traz paz ao nosso coração, então Ele acalma. Jesus, Ele acalmou uma tempestade. Não foi
os discípulos, foi Jesus. Coloque bem isso. Não foi algo que veio como a chuva, que ela vem e de repente ela para. Foi Jesus. Muitas vezes, nós queremos colocar, como o ditado diz, o carro na frente dos bois. E queremos acalmar a tempestade. Queremos acalmar a tempestade. Mas, Natália, qual tempestade? São tantas tempestades que querem rodear o nosso barco. E a gente quer, nós mesmos, acalmar essa tempestade. Mas o título diz: Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele foi firme. Jesus, ele acalma. Eu anotei aqui, ele diz: eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, mas eu sei que Jesus acalma. Dependente dos problemas e dos ventos que sopram sobre você, Jesus acalma. Dependente das tristezas que você pode carregar no seu coração, Jesus acalma. Dependente das aflições que tentam te cercar, Jesus acalma. Dependente de tudo que você está fazendo, que está acontecendo na tua vida, se for o Senhor que estiver no controle, Ele acalma. Glória a Deus, aleluia. Ele tem poder de acalmar a tempestade. Uma tempestade, Ele tem poder. Imagine coisas que estão acontecendo na tua vida. Ele tem esse poder também de acalmar. A tempestade refere-se ao nível, à dimensão daquilo que Ele vai acalmar. Tempestade refere-se ao tempo, ao cenário, aquilo que os discípulos estão vivendo. E Jesus vai trazer paz a esse cenário. Mesmo que esteja no pior nível de ventos, de águas, mesmo que seja tempestade, Jesus acalma. Jesus, Ele acalma, meu povo. Só que nós esquecemos disso. Nós queremos colocar o carro na frente dos bois. E queremos nós mesmos acalmar a tempestade. Deixamos Jesus. Quando eu já não conseguir mais, eu chamo Jesus. E não é para ser assim. Ele é para ser o primeiro. Ele é para estar no controle do barco. Mas vamos para o texto. Lá no 35 diz assim, ó: naquele dia, que dia? Era um dia qualquer. Era qualquer dia. Para o Senhor fazer alguma coisa na tua vida, Ele não precisa marcar o dia. Ele simplesmente vai fazer. Aqui foi naquele dia, um dia qualquer. E é um dia qualquer. Ele não precisa marcar horário. Ele não precisa marcar o dia. Ele não precisa dizer: olhe, amanhã eu vou acalmar a tempestade na tua vida. Hoje não, mas amanhã, no anoitecer, eu acalmo. Não. Porque Ele não marca horário. Ele não marca dia. Os maiores encontros com Deus nas nossas vidas vêm em dias que Ele não marca. Os maiores encontros que nós vivemos com Jesus não tem hora marcada. Às vezes é um período qualquer, às vezes é um tempo qualquer que Jesus resolve aparecer e acalmar a tempestade. Como eu disse, Ele não precisa de hora, porque Ele é o dono do tempo. Então Ele não precisa marcar tempo com você. Ele não precisa colocar na agenda dele, nem na sua, que Ele vai acalmar a tempestade. Ele simplesmente chega e acalma. Continuando no texto, diz assim: naquele dia ao anoitecer. Em outros diz ao anoitecer. Naquele tempo, no cair do dia, aquelas pessoas que seguiam Jesus, porque ali estavam tendo muitos seguidores, elas se dispersavam. E ali, ele já tinha falado sobre várias parábolas. E ele chegou para os seus discípulos e disse: vamos atravessar para o outro lado do mar? Ele não disse, preste atenção, ele não disse: atravessem vocês para o outro lado e eu fico aqui e lá a gente se encontra.
Ele não disse: vão vocês que depois eu vou. Ele disse: vamos, todo mundo junto. Vamos atravessar para o outro lado. O Senhor, Ele não te deixa. O Senhor, Ele não te coloca de lado. Ele vai com você, independente do que você está passando. Vai ter tempestade no meio do caminho, Ele está lá com você. Vai ter ventos, vai ter águas subindo no teu barco, mas Ele vai estar lá, porque Ele diz: vamos. Ele não diz: vai só tu, que depois eu chego. Não. Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos, mas é com a convicção de dizer: eu estou com vocês. Eu estava aqui e agora eu vou com vocês para o outro lado do mar. Glória a Deus, aleluia. Voltando ao texto, Ele deixando a multidão, lá no 36... Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Quem eles os levaram? Levaram Jesus. Assim como estava, outros barcos também os acompanhavam. Tem certos momentos que nós queremos deixar Jesus e levar a multidão. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que primeiro é Jesus. Eles levaram primeiro o Senhor, levaram no barco e deixaram a multidão. Só que nós temos a pior maneira de deixar Jesus e levar a multidão. E aí o que é que acontece com o nosso barco? Vai a pique. Ele vai naufragar. Nós temos que colocar primeiro Jesus e deixar a multidão. Aí você me pergunta: o que é a multidão? A multidão é tudo aquilo que vai te colocar para trás, que vai fazer com que o seu barco afunde, vá a pique. A multidão é aqueles problemas, aquelas dificuldades, sabe, aquele medo, aquela angústia. Tudo isso é a multidão. A multidão, ela vai te atrapalhar a chegar no propósito de Deus. De chegar onde Deus quer que você chegue. É a multidão. Multidão às vezes é aquela amizade que não vai te levar a lugar nenhum, mas você insiste. Sabe? É tudo aquilo que vai fazer te arrastar para trás. Vai fazer com que o seu barco vá a naufrágio. Voltando ao texto, diz assim: outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Sabe por quê? Que só o barco em que os discípulos de Jesus estavam vinha a tempestade e as ondas fortes? Porque Jesus estava naquele barco. Você pode se perguntar assim: como é que pode? Eu estou indo para a igreja, eu oro, eu faço jejum, eu escuto a live e só levo pancada. O meu vizinho, só Deus sabe quando é que ele foi para uma igreja e está lá prosperando. Está lá vivendo numa boa. E eu só levando na cabeça: meu irmão, Jesus está no teu barco. Não te preocupas não. Os outros barcos estavam logo atrás. Era o mesmo mar. Eles estavam no mesmo mar. Mas só o deles é que estava tendo tempestade. É que estava entrando água. Estava enchendo o barco. Só o deles. Os outros não estava acontecendo nada. Mas é porque Jesus estava naquele barco. O propósito dos discípulos ali era muito grande. Precisava acontecer com eles. Assim como muitas coisas precisa acontecer com você. Porque você tem que passar pelo
processo para ter o propósito. Eles tinham que passar por aquele processo. E aí começou a encher de água aquele barco. Jesus, ele sabe até aonde cabe água no seu barco. Não se preocupe, se Jesus estiver no seu barco, ele vai encher de água, pode até encher, mas ele não vai a pique, porque o Senhor, ele sabe até aonde o seu barco suporta. O Senhor, ele sabe até onde você suporta. Eu ouvi um ditado que diz assim: o Senhor está me dando grandes batalhas, ele acha que eu sou o Rambo. Não, é porque ele te conhece. Ele sabe até aonde você pode suportar. Ele sabe que se puder, você vai ser melhor do que o Rambo. Ele sabe disso. Mas você tem que saber também. Você tem que saber que Jesus é o suficiente na sua vida. Voltando para a palavra, diz assim, lá no 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, ou sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ou morremos? Aqui tem morramos. Vamos lá para Lucas, capítulo 8, versículo 23. Lá, John. É o mesmo texto, porém tem uma linguagem mais profunda. Diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Só até aí. Perceba que Jesus, ele adormece. Ele estava dormindo na popa. Ele estava dormindo lá atrás. E aí os discípulos, eles se sentiram o capitão daquele barco. E é isso que acontece na nossa vida. E quando eu comecei a dizer, nós temos a mania de colocar o carro na frente dos bois. Queremos ser o dono do barco, sendo o capitão. Mesmo Jesus estando no nosso barco, a gente quer ser o capitão dele. Nós é que vamos ditar as regras, que vai dizer o que é que eu quero da minha vida. E assim era eles. Jesus está dormindo, então vamos seguir. Só que não é bem assim. Jesus, ele estava dormindo. Começou a tempestade e Jesus estava dormindo. Começou o vento forte, Jesus continuou dormindo. A água entrou dentro do barco, começou a inundar e Jesus estava dormindo. Voltando lá para Marcos, eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, mestre, perecemos. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai deixar que a gente vá morrer mesmo? E o Senhor, ele acordou. Levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, a fúria da água e cessou. Passou-se tudo, vento, água, tempestade, inundando o barco. O Senhor, ele não acordou, mas bastou os discípulos clamarem para que o Senhor, ele acordasse. O Senhor, ele pode estar até dormindo no teu barco, mas ele quer que você clame para poder ele acordar e fazer com que o mar pare e o vento cesse. Pode acontecer o que acontecer, meu irmão. Primeiro, coloque o Senhor no controle das coisas. Segundo, clame ao Senhor. Ele pode passar o que passar na tua vida. Tempestade, o vento, pode até a água inundar o teu barco. Mas se você clamar, chamar mestre, mestre, ele vai te ouvir, ele vai acordar e vai fazer com que tudo se acalme.
tudo pare. Os discípulos, eles acordaram e clamaram ao Senhor. E o Senhor fez com que tudo ficasse quieto novamente. Nada acordava o Senhor, a não ser o que os discípulos o chamaram. Nós precisamos colocar o Senhor como centro da nossa vida, como centro do nosso barco, como capitão do nosso barco. Para que mesmo que venha, o que vier, nós clamamos ao Senhor e Ele vai atender. Ele vai fazer com que cesse e com que se acalme. Mas sabe o que é que acontece? A gente tem a pior maneira de deixar o Senhor não só de lado, mas como fazer Ele apenas como nosso garçom. Senhor, hoje eu estou querendo uma bênção. Pode trazer aí para mim? Senhor, pode trazer aí um pouquinho de sabedoria que hoje eu estou precisando? E não é assim. A gente tem que colocar o Senhor na frente e dizer: Senhor, faz o que tu quer, da maneira como tu quiser. Só que a gente tem medo. A gente tem medo de se entregar ao Senhor e permitir com que Ele faça com que muitas coisas, né? Com que Ele faça muitas coisas na nossa vida. Porque acha que o Senhor é conta-gota, só vai dar de pouquinho em pouquinho assim, ó. Mas o Senhor não é assim, não. Mas primeiramente a gente tem que deixar Ele ser o capitão do nosso barco. Permita com que o Senhor seja o capitão do teu barco. E na hora que tu precisar dele, tu diga: mestre, mestre, não permita que eu morra. Não permita que eu pereça. Pode entrar o que vier, meu irmão, no teu barco. É o medo, é a incerteza, é a insegurança, é a ansiedade, é a ociosidade, pode ser o que for. O que vier, se o Senhor estiver à frente, pode ter certeza que vai cessar. E aqui, meus irmãos, eu paro aqui e eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero que tenha um pouquinho que foi, meia hora só, mas que tenha entrado no seu coração e que você tenha entendido. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.